Olá, seja bem-vindo, 11 de julho. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h04 da manhã e você confere comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 45.843 casos de Covid-19. Desse total, 44.114 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda agora o resultado do exame, 661 pessoas. E, infelizmente, já são 917 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 21 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 18 internações, sendo 12 em UTI. E dos casos suspeitos, são 3 internados e nenhum está na UTI. Somados, os números representam 63% de ocupação em leitos de UTI e 33% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 589.820 doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 91% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 75% receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo a Subsecretária Municipal de Igualdade e Direitos Humanos, Girlane Dias. Seja muito bem-vinda, Girlane. Bom dia a todos os telespectadores aqui de Jacareí. Muito obrigada pelo convite. Girlane, a gente começa falando um pouquinho sobre as responsabilidades da subsecretaria, né, que está em ativo desde o começo desse ano de 2021. A gente aqui da Câmara acompanhou todo o processo de aprovação, aqui na questão do projeto do Poder Executivo. Diante disso, né, diante desse primeiro semestre, queria que você comentasse um pouquinho sobre as principais responsabilidades e atividades da Subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos. As responsabilidades, né, vêm mais como as oportunidades do município ter esse olhar para as políticas públicas de igualdade racial, para as políticas públicas de acessibilidade, da comunidade LGBTQIA+, em defesa, né, das mulheres. Então, isso tem sido muito importante. A gente tem trabalhado com as outras secretarias, articulando, entendendo as necessidades, fazendo esse filtro para que a nossa população seja atendida de forma igual, seja inclusiva, seja respeitada como ela merece no município. Então, a gente tem trabalhado muito com todas as secretarias, a gente tem conversado com a população e tem desenvolvido um trabalho bem importante que os resultados já estão acontecendo, viu, Isabela? Com certeza. Girlane, dentro do trabalho, né, da subsecretaria, quando a gente fala sobre a questão social, é muito importante a gente falar sobre lugar de fala, né? Pessoas que vivem diariamente no dia a dia para poder justamente mostrar quais são esses problemas. Dentro da subsecretaria existem pessoas que representam cada questão de minorias sociais, né? Queria que você explicasse essa divisão do trabalho. Nós estamos lá com 3 assessores e a gente chama de função gratificada, que é um funcionário, né, efetivo trabalhando comigo. Então, todos nós trabalhamos todas as pautas, mas é claro que eu vou identificando enquanto gestora o que eles se identificam um pouco mais. Então, a gente realmente divide. Parte do trabalho é feito pelas meninas quando a gente fala de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+, de igualdade racial e também para as mulheres, né? Em parceria com Família Segura, que eu também coordeno. A gente tem o Bruno lá, que trabalha todo este processo comigo também em acessibilidade. E a gente tem também trabalhado bastante, pesquisado com relação a migrante, com relação à intolerância religiosa. Isabela, eu fico muito feliz as pessoas começarem a descobrir a subsecretaria e nos procurarem. A gente também tem recebido, né, demandas externas onde a gente ajusta, faz os encaminhamentos. São vários processos, né, Girlane? Desde a consciência da necessidade de falar sobre certos assuntos, mas também de fazer esse mapeamento, né? Sobre isso, você pode explicar um pouquinho quais são as ferramentas do dia a dia que vocês utilizam para mapear aonde, qual assunto tem mais prioridade no momento?
Todas as pautas têm prioridades, né? Quando a gente fala de política pública para minorias que não são minorias, que são a maioria da população, que precisa ter uma atenção especial. Você disse bem desse processo de lugar de fala, e eu acredito em política pública falando com a população, trazendo a responsabilidade para com também a sociedade civil. Dando exemplo, a gente tem conversado, feito escuta qualificada com a comunidade LGBTQIA+, desde o início do ano. Nós estamos propondo, no Dialoga LGBTQIA+, a gente já fizemos 2 encontros com a população. Por quê? Porque eu, Gilene, entendo, enquanto especialista, minha equipe, enquanto especialista, as prioridades. Mas, dentre elas, qual é a maior prioridade? Então, a gente vai discutir junto com a população, a gente constrói política pública junto. Mesma coisa de intolerância religiosa, mesma coisa de violência contra a mulher, é conversar com a população, ouvir, estar atento a esses indicadores. E também, falando de prioridade, a gente tem todo um planejamento a ser cumprido esse ano. A gente constrói isso, apresenta para o prefeito, é aprovado, então tem uma agenda a ser cumprida, políticas públicas a serem implantadas, políticas públicas a serem intensificado o trabalho. Então, a gente vai caminhando dessa forma e também aparecem demandas as quais não estavam planejadas no semestre, mas tem tanta importância quanto e a gente vai ajustando. Tá bom? Uma das ferramentas também é o conselho, né, Gi? Que a gente já vai conversar um pouquinho sobre a importância do conselho. Com certeza. Então, tá bom. Peço licença um pouquinho. Olha só, na última semana de junho, o Poder Público de Jacareí se reuniu para uma visita técnica na obra do restaurante popular Bom Prato. A obra do restaurante popular Bom Prato está na etapa final. Na última semana de junho, gestores públicos, vereadores e deputados estaduais estiveram presentes no local para uma visita técnica da construção. Quando começou a reforma, você olhava, não tinha nada disso, né? E hoje, né, está de parabéns aos trabalhadores que trabalharam aqui, trabalharam muito, né, para adiantar aqui o trabalho. A gente já visitou todos os setores aqui hoje, né, a cozinha ali onde vai ser, né? Então, assim, a gente fica muito gratificante em saber que foi construído um sonho, né, das pessoas e que hoje esse sonho está sendo realizado. O processo de requerimento do restaurante Bom Prato em Jacareí acontece desde 2017, com abaixos-assinados e visitas à capital para reuniões de planejamento. Em junho de 2021, foi anunciada a parceria do município com o Estado, que é responsável pelos equipamentos do local e pela metade do custeio da alimentação. A refeição ela custa em torno de R$8. Desses, R$1 é pago pelo munícipe, que vem e paga a sua entrada, e o resto é dividido entre o governo do estado e Prefeitura Municipal de Jacareí. A parte da Prefeitura, dessas refeições, tem um acerto com a Câmara, os vereadores indicaram emendas impositivas para que pudesse ajudar a custear essa parte. A gestão do espaço fica a cargo da organização da sociedade civil, Associação Missão Sede Santos, que também gerencia os restaurantes de São José dos Campos e Taubaté. Por dia serão entregues 300 cafés da manhã e 1.200 almoços. O local tem como objetivo acolher a população vulnerável da cidade e irá atender 120 munícipes por vez. A obra tinha previsão de entrega para março de 2022 e para a estruturação, o local contou com o apoio dos deputados estaduais Márcio Alvino e André do Prado. Diante de tanta luta e empenho aqui por parte do prefeito Isaías, do nosso presidente da Câmara, o Paulinho, os demais vereadores, fizeram essa reivindicação a nós há cerca de 3 anos atrás. Nós conseguimos, né, se empenhar, batalhar, levar essa reivindicação junto ao atual governador Rodrigo Garcia e, com isso, fizemos esse trabalho. O restaurante popular Bom Prato de Jacareí fica localizado na rua Bernardino de Campos, número 300, no centro. A data de inauguração do espaço está prevista para 15 de julho, com o café da manhã disponível a partir das 7 da manhã e o almoço a partir das 10h30. Todas as refeições serão entregues no valor de R$1. Como comentado aí na reportagem, os representantes do Poder Público comentou que a previsão de inauguração será ainda nesta semana, então para ficar atento é só ficar atualizado nos canais oficiais da Prefeitura de Jacareí, que lá será divulgado a data oficial da inauguração do restaurante popular Bom Prato aqui em Jacareí. E a gente volta a conversar com a Gilane Dias, que é subsecretária municipal de Igualdade e Direitos Humanos. Gilane, a gente estava falando um pouquinho sobre as ferramentas e justamente
uma das ferramentas que traz a participação da população aqui de Jacareí é o Conselho, né? Então, a gente tem as inscrições para o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Qual que é o principal objetivo desse conselho aqui em Jacareí? A importância, né, de trazer a sociedade civil para construir política pública para a população negra no município, né? Trabalhar essa é uma ação afirmativa importantíssima. É importante dizer que somos 39 municípios no Vale e região e apenas 4 têm conselho. Então, trazer o conselho para a população de Jacareí, fortalecer os movimentos e os coletivos da cidade para que a gente, de fato, possa fazer política pública para todas as pessoas. Gilane, as inscrições já estão abertas, está tudo lá no site da Prefeitura, né? Mas para o pessoal de casa que tem interesse, tem um engajamento já na questão do movimento negro, quais que são as principais cadeiras, as divisões e as atividades que um conselheiro pode realizar? O conselho, as inscrições estão abertas, começou no dia 1º de julho, vai até 1º de agosto. Acontece a eleição no dia 27 de agosto, é um pleito. É importante dizer que todas as pessoas acima de 16 anos, com o seu título regularizado no município de Jacareí pode votar. Vai ser das 9h30 às 16h30 aqui na Câmara, no auditório da Câmara. Para você se inscrever, tá bem tranquilo, bem simples mesmo. A gente fez uma pesquisa profunda para que todas as pessoas, todos os movimentos organizados viessem e fizessem a sua inscrição. É pelo eleicão.cmpira@jacareí.sp.gov.br. É importante dizer, o site está aí. Dúvidas, ligar para a gente essa semana das 9h ao meio-dia no 3955-9151. Quando você fala das principais cadeiras, é uma lei que foi aprovada em outubro do ano passado e essa lei traz uma cadeira para o movimento negro, como você mesmo disse, 2 cadeiras para a matriz africana, uma cadeira para as promotoras de direitos humanos, uma cadeira para as modalidades culturais diversas e uma cadeira para entidades em defesa da mulher. Então, são 7 cadeiras, o conselho é paritário, 7 cadeiras para a sociedade civil, 7 cadeiras para o poder público. Gilane, é um processo importante, né, para a cidade. Óbvio que a gente observa todos esses temas trabalhados em secretarias diferentes, né, na educação, na assistência social, mas especificar, trazer esse conselho é um passo importantíssimo para Jacareí. Importante, fortalece. A subsecretaria ela vem trazendo políticas públicas de igualdade, vem implantando, porque o município não tinha este trabalho em especial. A gente tem outras pautas trabalhadas com os especialistas que lá estão comigo. Até falei às meninas, porque é muito carinhoso para mim, mas são especialistas escolhidos para estarem fazendo este trabalho. E quando a gente traz o conselho, a gente une forças. Essas ações afirmativas para a população negra, para a garantia de direito, para a não discriminação, para o fortalecimento da cultura afro-brasileira e indígena, para contar e reforçar a história do povo brasileiro e fazer todo um processo de reparação histórica. Gilane, quando você fala sobre reparação histórica, é importante a gente falar sobre o histórico de Jacareí, né? Porque às vezes a gente observa conselho em capitais e tudo mais, mas Jacareí tem uma questão histórica muito forte relacionada à questão da população negra e indígena, né? A gente tem todo um histórico, inclusive alguns mitos sobre o nome da cidade e tudo mais. Então tem toda essa reparação histórica mesmo que aconteceu aqui na cidade, né? E a importância da gente trazer a sociedade civil para trabalhar junto, para que a gente possa fazer essa equidade, para que a gente possa dar esse direito de fala, para que os espaços sejam ocupados por todos os jacarienses, para que os espaços sejam ocupados por todos os brasileiros, para que a gente tenha mais representatividade. Eu estando aqui, você estando aí, trazendo mais pessoas, para que elas acreditem que esse espaço é de todas as pessoas. Gilane, só para a gente reforçar, quais são as principais atividades de um conselheiro, né? Então, por exemplo, eu faço parte do movimento negro, tenho um interesse. Quais que vão ser as minhas responsabilidades na minha rotina, sendo conselheiro da questão da promoção da igualdade racial aqui no Jacareí? Os conselhos, eles normalmente acontecem uma vez por mês, onde se desenvolve com a pessoa responsável, o presidente, que irá concorrer dentro desse processo dos 14 membros que estarão ali, para ter uma agenda anual. Tudo pautado, o Conselho de Igualdade Racial é pautado no Estatuto
de igualdade racial, onde a gente vai falar de educação, onde a gente vai falar de saúde, onde a gente vai falar de espaços culturais, de segurança, né, de educação. Então, ele vem para somar junto à subsecretaria para nortear e para fiscalizar e para propor ações afirmativas dentro do município de Jacareí. Esse olhar fino, esse filtro importante para que a gente siga junto, construindo. Então, a gente pode dizer que um conselheiro ele fica responsável por participar justamente dessas reuniões e também pela articulação ali. Sim, com certeza, por toda a articulação. Porque a gente aqui no poder público tem todo um trabalho feito, mas quando vem a sociedade civil com o seu olhar dentro do seu território, dentro do seu que eu te falei, está acontecendo dessa forma, poderia ser dessa, não está acontecendo dessa forma, tal ação, vamos ajustar. E aí ele propõe, o conselho ele tem essa função também de provocar o poder público, de trazer as pautas para todas as secretarias e autarquias. É importantíssimo esse movimento. Não fazemos nada sozinho, não pode ter um olhar unilateral, é junto. Unir, né, a população com o poder público, né? Sempre junto. Perfeito. Gia, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essas questões. Peço licença novamente. E a gente falando aqui sobre a evolução na questão de Jacareí, olha só, um ranking divulgado no final de junho pela revista Isto É, apontou que a nossa cidade está entre as 50 melhores cidades de grande porte do Brasil em 2022. O estudo, que é realizado pela editora 3, em parceria com a agência de classificação de risco de crédito Austin Ranking, avaliou os 5.565 municípios do país. Dentro dessa divisão foram analisados 4 indicadores: fiscais, econômicos, sociais e digitais, sendo que em um deles, os indicadores fiscais, Jacareí ficou entre as 50 melhores do Brasil, independente do porte dos municípios. No ranking geral, entre as cidades de grande porte, considerando todos os segmentos, a cidade ficou na 50ª colocação entre os 5.565 municípios do Brasil. Você pode acompanhar detalhes dessa análise no site da Prefeitura, é só acessar jacareí.sp.gov.br, ficar por dentro dessas novidades sobre a nossa cidade. E a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo lá no plenário da Câmara. Bom dia, João. Quais são as informações para a gente, por favor? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. E é isso mesmo, a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue acontecendo aqui na cidade e nós vamos conferir juntos agora, você confere aí na sua tela, quem pode se vacinar no dia de hoje, segunda-feira, dia 11 de julho. A aplicação para a primeira e segunda dose é destinada para toda a população acima dos 5 anos de idade, com ou sem comorbidades. Já a dose reforço é para todos acima de 12 anos, que tenham tomado a segunda dose há mais de 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é para pessoas acima de 40 anos que tenham tomado a dose reforço há pelo menos 4 meses. E a aplicação da quinta dose continua em idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. Para tomar a vacina, é necessário levar o documento de identificação com foto, além de um comprovante de endereço. E com relação à vacinação das crianças, é indispensável que eles estejam junto dos pais. E quem vai tomar a segunda, terceira, quarta dose da vacina, também é necessário levar seu cartão de vacinação, comprovando que já tomou as doses anteriores. As aplicações acontecem das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, nas unidades municipais de saúde da família e nas unidades básicas de saúde. Também é importante salientar que a Secretaria de Saúde segue em campanha de vacinação contra a gripe influenza, que atende a todos os públicos acima dos 6 meses de idade. Outras informações você pode encontrar no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp.gov.br, ou discando 156. Volto com você, Isabela. Tem vacina para todo mundo. Contra a Covid-19, contra a gripe, é só ir lá se proteger. Muito obrigada, João, pelas informações. E o Gabriel Belém é um jovem jacariense que, em 2017, ficou conhecido por vender geladinhos para ter condições de ir para São Paulo cursar a faculdade. Passados 5 anos e de volta a Jacareí, Gabriel quer retribuir o que as pessoas da cidade fizeram por ele. Confira na reportagem. Sair de casa atrás de um sonho. Em 2017, Gabriel Belém foi aprovado em primeiro lugar na USP para cursar Direito. Mas, precisando levantar algum dinheiro para realizar esse sonho, vendeu geladinhos no centro da cidade. Na época, a história ganhou notoriedade e a TV Câmara Jacareí registrou o esforço de Gabriel para ter condições de ir para São Paulo. Minha família é uma família humilde, pessoas trabalhadoras, iam acabar faltando para eles se eu dependesse deles para me manter lá.
Então, eu fiz o que tinha à minha disposição. Eu peguei geladinho consignado, pagava 80 centavos quando eu vendia e vendia por 1,50, ganhava 70 centavos, né, desse geladinho. E saí pelas ruas vendendo. A história acabou dando certo, né? O pessoal animou, gostava, eu contava a minha história, falava que tinha passado na USP, que queria ir para lá, que precisava do dinheiro, e o pessoal comprava. Não lembro de ninguém ter me recebido mal, de ter sido grosseiro quando eu vendia, né? Normalmente a gente espera que quando você vai vender alguma coisa, você vai ver alguma resistência das pessoas. Pelo contrário, todo mundo recebia muito bem, ficava feliz em ajudar, dava boa sorte, queria que desse certo a correria, né? Então, gratidão, antes de tudo, e acho que foi um período de muito aprendizado. E quando o assunto é aprender, a mãe Valdelice conta que o filho sempre foi muito aplicado nos estudos. Ele sempre foi muito estudioso, assim, mas sempre assim batia de frente, perguntava, queria saber mais, sempre, né? Sempre interessado. Para mim foi um pouco difícil, assim, quando ele foi para São Paulo. Eu não queria muito, não. Queria que ele estudasse aqui, fizesse uma faculdade aqui, né? Mas daí ele queria muito, né? Ele queria muito sair, né? Batalhar as coisas dele, aí acabou indo. Foi difícil para nós, mas assim, a gente entendeu o lado dele. No início a gente ia, né, procurar ver lá, né, todo final de semana ele vinha para cá, né? Depois foi ficando um pouco mais difícil, mas daí deu tudo certo. Mas mesmo com o dinheiro dos geladinhos, a estadia em São Paulo não foi fácil de garantir, principalmente conciliando os estudos com o trabalho. Em geral, a experiência da faculdade foi incrível, assim, o pessoal fala que são os melhores 5 anos das nossas vidas, né? E para mim, pelo menos, foram os mais intensos. No início foi um pouco difícil, eu comentei com você que eu trabalhei numa fábrica, né? E a rotina de uma fábrica é um pouco desgastante. Então eu saía às 7 da manhã de casa, ia para a fábrica, ficava até às 6 horas lá para atravessar a cidade inteira e chegar às 6h30 na faculdade para estudar e ficar lá até às 11 horas. Então era uma rotina cansativa. E durante um ano, pelo menos, que eu fiquei nessa fábrica, quase um ano, foi um período cansativo, desgastante, bem exigente. Mas foi melhorando com o tempo, assim. Depois eu comecei a trabalhar em escritórios de advocacia, né? Comecei a estagiar em escritórios de advocacia, que o ritmo já é um pouco mais tranquilo e mais compatível com a faculdade, né? Você já está mais ali naquele mundo. Aprendi também a lidar melhor com as tarefas da faculdade, a racionar melhor as coisas, fazer as coisas mais rápido. Então foi ficando cada vez melhor, eu fui fazendo amizades, enfim, a faculdade foi incrível, assim, foi uma ótima experiência. Agora formado, de volta e cheio de planos, Gabriel pensa em retomar as atividades sociais que participava antes de ir para São Paulo, principalmente para retribuir o que a comunidade jacariense deu a ele. Em 2016, eu e uns outros amigos, a gente criou o Renova, que foi um coletivo de ativismo social que ajudava pessoas em situação de rua, que ajudava fazia ação com idosos, com crianças, ajudava outras entidades sociais aqui da cidade. E foi muito gostoso, assim, foi um processo de aprendizado. Além de ser necessário e de ser bom para a comunidade, ser bom para todo mundo, é gostoso, assim, é recompensante. Você vê que você está fazendo bem e o bem é sempre gostoso, né? Eu tenho muito orgulho dele. Ele é muito interessado com as coisas. Principalmente com as pessoas, né? Ele quer ajudar. Ele tem interesse em ajudar. Ele tem essa meta dele, né? Eu preciso ajudar alguém, preciso fazer alguma coisa. Isso é muito legal na parte dele. Eu quero estar aqui na cidade, porque eu acho que eu tenho um elo bacana com a cidade, com a comunidade. A comunidade já me ajudou muito, já foi muito bacana comigo. E eu acho que estando aqui eu posso ajudar mais também, da forma que eu puder. A gente já está num processo aí de recriar esse coletivo que eu comentei com vocês, para começar a ajudar o que a gente puder, né, com ações com pessoas de rua, agora, nesse período que está começando o inverno, principalmente, que é tão necessário, né, a gente ajudar quem precisa. Mas não só isso, também ajudando profissionalmente da forma que eu puder, trabalhando com pro bono, com advogado, enfim, sendo um bom advogado, né, porque quando a gente exerce bem nossa profissão com ética, com dignidade, a gente acaba ajudando todo mundo. E a gente volta a começar com a Gilane Dias, que é subsecretária municipal de Igualdade e Direitos Humanos. Gilane, a gente falou sobre as ferramentas, sobre a questão do conselho. Durante esse primeiro semestre, quais foram os principais projetos que foram desenvolvidos dentro da subsecretaria, né? Você comentou um pouquinho sobre a roda de conversa LGBTQIA+, a questão da intolerância religiosa. Quais foram os principais projetos? A gente tem, né, feito esse trabalho junto à comunidade LGBTQIA+, importantíssimo. A gente tem, além de ter essa responsabilidade de trabalho, percebido o quão é importante trabalhar a cultura de paz, o quão é importante as pessoas entenderem o respeito para com o posicionamento do outro, para com a fé do outro. A gente tem desenvolvido um trabalho aí
as religiões de matriz africana, católica, evangélica. A gente tem começado esse diálogo também. Tenho trabalhado bastante junto ao Família Segura, onde eu coordeno. Temos levantado esses indicadores importantes para o município, para que a gente tenha um processo cada vez mais assertivo do que de fato a gente precisa num primeiro momento. Eu acredito no processo transformador, enquanto gestora, de fazer política pública junto e que este processo começa na educação. Então, a gente está no processo piloto junto a uma das escolas do município, que é a Adélia Rossi, na implantação da 10.639, 11.645, que é a lei que fala da história, que estuda a história afro-brasileira e indígena. Então, a gente está nesse processo com os professores, com a coordenação, com a direção. Vocês acompanharam a nossa primeira compra aí de material paradidático para as crianças. Vem mais coisa bacana esse ano e no ano que vem a gente implanta em todas as escolas. Porque é importante dividir com as crianças a sua história para que elas se reconheçam. Não podemos ser refém de uma história única. Nossa história é bonita, é grande, é potente e ela precisa ser contada. Gilane, a gente falou sobre esses projetos, né, de investimento, o próprio projeto do Conselho e também da Subsecretaria. Aqui na Câmara Municipal a gente acompanhou toda a aprovação ali no plenário, que foi o projeto do Poder Executivo. Sobre isso, qual que é a importância que você acredita da relação com a Casa Legislativa aqui, da questão política, né? Quando a gente fala sobre a questão do social, qual que é o papel e a importância dessa relação entre as questões sociais com o poder político? De suma importância esse trabalho conjunto, da mesma forma em que eu falei para você, reforçando, trazer a sociedade junto ao poder público. O legislativo é a casa das leis, é a casa que recebe a população, que também fiscaliza e que pode ter esse olhar para o que de fato a cidade está precisando no momento. Essa casa aprovou a lei da subsecretaria, essa casa estudou esse projeto junto ao executivo e a gente tem conversado bastante, viu, Isabela? Eu tenho recebido os vereadores, a subsecretaria está aberta a todo mundo, explicado o nosso trabalho, dividido, né, o que a gente de fato, né, tem feito na ponta junto à população. E ouvido, tirado dúvida, trabalhado juntos. O que precisar, a subsecretaria está à disposição do Legislativo também para que a gente continue construindo uma cidade mais segura, para que os rankings, como você disse, cada vez melhores, para que a gente tenha cada vez mais um social consolidado, para que a população valorize, ame, trabalhe e a gente tenha uma cidade desenvolvida. É preciso ter orgulho de onde a gente mora, é preciso gostar desse território. Então, quanto mais todos nós estivermos juntos, falando a mesma língua, construindo política pública, conversando com a população, dando oportunidade, tendo esse olhar atento, eu tenho certeza que a cidade vai ficar cada vez melhor, para todos. Com certeza. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Peço licença novamente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber sobre a inauguração do Centro de Convivência da área oeste da cidade. A gente volta daqui a pouco.